Pessoal, então boa noite a todos, boa noite. Vamos já começar? Porque o pessoal já vai chegando, já vai. Vou dar um resumo, né? Falar sobre um pouco do que já foi falado, repetir, né? As aulas, que algumas coisas já foram, inclusive, já faladas anteriormente, sabe? E nós estamos aqui com o intuito de estar aprendendo, né? Um pouco mais sobre prevenção, né? E controle de perdas. O que a gente tem, né, com relação ao controle, né, e prevenção, sempre é conceitos, né, relevantes com relação à utilização dos EPIs, né, com relação às prevenções, com relação às observações dos riscos, né. Olha a situação desse cara aqui, né, desse colaborador, né, trabalhando em altura, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, né? Então, o que a gente entende, né, com prevenção, controle de perdas, seria que analisar, né, todas as situações de risco e perigo, né, e o que, né, prevenir, né, o trabalhador contra os acidentes e as doenças ocupacionais. E quando a gente fala em controle de perdas, né, é diminuindo, né, ao que? É diminuindo o que? Vamos ver se vocês sabem. Nas aulas que eu falei. Quando a gente fala em controle de perdas. Ei, Luiz. Júlia. Pessoal. Pessoal. Será que estão me escutando? Vocês estão me escutando, pessoal? Professora, eu tô respondendo, só que aí eu esqueço de ligar o áudio. Professor. Ah, Mas aí eu tá. esqueço de ligar o áudio. Tá bom. Pode falar. O que Tô seria escutando. o que você seria, né? Entende como controle de perdas? Professora, é tudo que a gente perde. Tanto no material como, sei lá, não sei. Como que eu vou te explicar pra senhora? Não sei. É. O que a gente É tipo no fala. financeiro, como no. Ah, pode falar. Como que eu vou te explicar? É tipo assim, é tudo. Eu não sei, professor, te explicar pra senhora, não. Não, pode tentar. Tenta ver se você consegue saber alguma coisa. Vamos ver. Acho que não. É porque, tipo assim, professora, ó, a gente alguma coisa assim que fala assim, de controle de perdas. Hum. Que a gente não tem que ter esse controle de perda. Ah. Tem, eu não sei explicar, professora, eu sei, mas eu não consigo explicar para a senhora. Mas prevenção você consegue. Prevenção você consegue falar. O que é prevenção? Na sua opinião? Julie? Julie? Será que ele está me escutando? Cuidado com o áudio aí, às vezes eu não estou escutando, eu não estou falando, não estou ouvindo nada que você está falando.
Juliane. Pessoal, alguém de vocês aí sabe o que é prevenção, o que é controle de perdas, na opinião de vocês, das aulas que já foram dadas? Professora. Vocês assistiram as aulas. Professor, como que eu te explico? Eu não sei explicar. É tipo assim, ó. É tipo. Como é que eu vou explicar? É tipo reduzir custo. Ter um controle. Eu não sei explicar. Eu sei, mas não sei explicar, entendeu? Eu já ouvi falar que não consigo explicar. Porque o que acontece? Olha só. A prevenção, já falei, né? A prevenção é você estudar os riscos envolvidos e estudar tanto os riscos, né? Os fatores e riscos, tanto os perigos, certo? E você diminuir os acidentes, certo? Reduzir o índice de acidente. E o controle de perdas, nada mais, nada menos que a consequência disso, né? O que seria perdas, né? Perdas são provenientes dos acidentes, né? Os acidentes vêm, de fato acontece, não é algo que a gente deseja, mas ele vem, né? E aí esse índice de acidente dentro da empresa é que é o que? Controlado. O que a empresa tem que fazer é estudar, né, os riscos de forma que minimize eles com os EPIs, né? Os EPIs e os EPCs vêm para o quê? Diminuir, minimizar, né, os acidentes, impedindo eles ou minimizando o quê? Minimizando o acidente, diminuindo ele a ponto de o quê? A ponto de o quê? O que vocês acham? Quando eu diminuo os EPIs, eu uso os EPIs, né? Eu diminuo o índice de acidente, eu diminuo a fatalidade, né? Eu diminuo o que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais, o que mais? E o controle de perdas é isso aí, é você pegar e estudar, né, aquilo que é perda para a empresa, né? É aquilo que a empresa propõe, né, como tolerante a sua gestão, né? Como, por exemplo, o que é tolerante para a empresa, né? Quais são os riscos que ela pode caracterizar como tolerante, né? Trabalhar nessa altura, desse jeito aqui, né? Sem nenhum tipo de EPI. Professora, o que eu já ouvi falar foi mais ou menos, mas só que foi na área de acidente, sabe? Pode falar, o que você pensa sobre isso? É mais ou menos assim, é tipo na área de, tipo, gastar menos, sabe? Controle de perda, tipo, não pode perder nada, entendeu? Porque tem um tal de negócio de controle de coisa lá, eu não sei explicar, mas é mais ou menos igual isso, só que não na área de segurança, sabe? É porque, na verdade, é o seguinte, porque as perdas, nesse sentido, na área de segurança do trabalho, são os acidentes, né? Então, o que vem, né, assim, o que vem das consequências dos acidentes são perdas, certo? Então, o que ele quer dizer é que a gente tem que controlar o que? Os acidentes, né? Os índices dos acidentes, diminuindo eles, né, com o uso de EPIs, com o uso de EPCs, né, com gestão de segurança, treinamentos. E aí você o que? Faz um controle. Aí quanto mais EPIs, quanto mais palestra, quanto mais a gestão ser mais ativa, mais controle eu vou ter sobre o que? Sobre o que eu tô falando, né? Sobre o que?
sobre os acidentes, né? E se eu tiver uma gestão que não importa com o uso do EPI, que não importa com o uso dos EPCs, que não verifica a gestão de segurança, que não tem um técnico lá que fica lá, como deveria, um SESMIT como é que deve ser dentro da NR9. Se eu não tiver uma gestão, né, qualificada, se eu não verificar essa situação, olha essa situação aqui que está sendo feita aqui no slide. Se a técnica verificar isso aqui e não importar, é que a gestão é o quê? Pouco controlada. E aí, quando você tem uma gestão boa, certo? Uma qualificação boa, né, com relação à segurança, o controle é maior. Quando você tem uma gestão pequena, um controle baixo, uma gestão ruim, você tem um controle menor. Vocês estão conseguindo entender essa relação? Consegue entender? Eu me perdi, professora. Quanto mais a gestão de segurança for atuante, quanto mais ela gerar palestras, quanto mais ela usar EPIs, quanto mais verificação ela tiver, quanto mais eles tiverem treinamentos de forma geral, a CIPA for envolvida, quanto mais, né, a empresa envolver a segurança, né, ela melhorar os EPIs, ela melhorar treinamento, ela melhorar, colocar lá 2 técnicas de segurança, né, dependendo do SESMIT, né, colocar um engenheiro de segurança, colocar mais qualidade, né, na segurança, o controle para o acidente é maior. Se for ao contrário, se a empresa não preocupar com a segurança, não colocar equipamento de proteção coletiva, não preocupar com treinamentos, não preocupar com portaria, não preocupar com checklist de nada, menor é esse controle e maior o índice de acidente, porque a gente tem aí, né, mais atos inseguros, né? Então, essa questão de proporção é que o controle é isso, vem da prevenção, né? Então, a prevenção, ela vem, né, no sentido de que você precisa melhorar o controle, precisa melhorar a gestão, né, de segurança, né? E tudo os índices de segurança, que são EPIs, EPCs, né? Comunicação, treinamentos, equipamentos, vistorias, né, checklists, que são o quê? São instrumentos, né? A gente usa a segurança, não é uma bolinha mágica que vem do céu. É um quê? É um controle, né? É uma gestão, né? E a gente vai fazendo essa gestão, né, ao longo do tempo, né? E aí, quando a gente faz o controle dessa gestão, né, o controle dessa qualidade, o controle dos itens de segurança, né, a gente tem o quê? A gente consegue ter mais qualidade, né, de trabalho, menos atos inseguros e menos acidentes, certo? E ao contrário disso, a gente tem mais acidentes, mais atos inseguros, mais perdas, né? E a prevenção, ela é pequena, né? O que acontece é que a segurança do trabalho integra um conjunto de metodologias adequadas à prevenção de acidente de trabalho, tendo como principal campo de ação o conhecimento e o controle, né, dos riscos associados ao local de trabalho e os processos produtivos, né, que são materiais, equipamentos e modos operatórios, né, que são o quê? São os checklists, né, são as operações, né, que a gente tem que seguir, né, conforme cada
cada procedimento é uma forma diferente, né? Então, você vai precisar da segurança para a prevenção. E o controle de risco, o controle de perdas, é fazer com que a segurança controle, né, o risco, né, para que se vir um acidente, ele venha com a menor proporção possível. Entendeu? Vocês entenderam? Ok? Ok. A higiene do trabalho, né? A higiene do trabalho integra o conjunto de metodologias não médicas, né, necessárias, né, à prevenção das doenças profissionais, tendo como principal campo de ação o controle dos agentes físicos, químicos, biológicos presentes nos componentes, né, materiais de trabalho. Então, a higiene do trabalho é medida pela situação, né, da saúde dos trabalhadores, né? De forma geral, ela verifica se o trabalhador está apto ou não apto para aquelas funções, né? Independente da onde ele estiver, ele tem que estar apto para ele trabalhar, né? Então, a higiene do trabalho verifica essa condição, né, de saúde que o trabalhador está ali atuando no meio de trabalho. O perigo. O que é o perigo, né? É a propriedade ou capacidade intrínseca, né, de um componente do trabalho, que é materiais, equipamentos ou métodos, né, que de ser potencial causador de dano, né? O perigo a gente já falou, risco e perigo, né? Esse é o perigo, é aquilo, né, que tem condições, né, de provocar algum problema, né? Ou pode ser uma explosão, ou pode ser alguma catástrofe, ou pode ser um derramamento, uma enxurrada, enfim, esse é o perigo, né? Certo? Agora, o risco é você estar ou não estar próximo do perigo, né? Uma onça, ela é perigosa. Ela pode comer uma pessoa, ela pode te morder. Uma abelha é perigosa? Pode ser, né? Se você tiver, né? Se você for, né, alérgica à abelha, para você a abelha é um risco, né? Certo? Então, tudo é uma questão de risco e perigo. O perigo é aquilo que te traz, né, um potencial, né, de risco. Perigo é todo aquilo, né, uma ou mais condição, né, de uma variável comum potencial necessária de causar dano, né? Estes danos podem ser entendidos como lesões peçonhosas, danos, né, equipamentos e estruturas, perdas, né, de material em processo ou redução da capacidade de desempenho de uma tarefa pré-determinada. Então, ela pode provocar, né, algum tipo de dano, né, tanto material quanto ambiental ou humano, né? Agora, o risco é a minha percepção do perigo, é a minha condição que o trabalhador, ou a máquina, ou a pessoa está do perigo, né? Então, o risco expressa, né, uma possibilidade de possíveis danos dentro de um período específico de tempo ou um número de ciclos operacionais, né? Podendo ser indicado pela probabilidade de um acidente multiplicada pelo dano em cruzeiros, né, vidas ou unidades operacionais. O risco pode significar ainda a incerteza quanto à ocorrência de um determinado evento, pode ser o acidente, e a chance de perda ou perdas, né, que uma empresa pode sofrer por causa de um acidente ou série de acidentes em sequência. Porque assim, o risco é a minha exposição ao dano, né? A minha exposição ao perigo, né? Quando você tem, né, ácido úrico, deixa eu ver aqui,
Amônia, né? Vocês vão trabalhar numa empresa que tem amônia. A amônia é perigosa, né? A amônia é um gás, né, tóxico que pode provocar aí, por curto tempo, asfixia, né, a pessoa e intoxica a pessoa. Ela fica um pouco, dependendo da quantidade, né, inalada, você pode desmaiar e passar muito mal. E aí, a amônia é perigosa, certo? Mas a questão do risco de trabalhar numa empresa que tem amônia, ela é o quê? Ela é sugestível, né? Se a gente tem controle dessa amônia, tem verificações de vasos dessa amônia, aí é que sim ou que não, vai depender, né? Se a empresa tem ou não. Então, o risco de eu trabalhar numa empresa que tem amônia, o risco de eu ser inalado por amônia é variável conforme, né, a gestão de segurança daquela empresa. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender? Então, certo? Certo? Então, vou colocar aqui. Então é isso. Então é a gestão de segurança da empresa e ela que faz, né, o controle para que eu possa ou não, né? Qual é o grau, né, de risco que eu vou ter, né, trabalhando próximo, né, a vasos de compressões que tem amônia, certo? E o risco profissional é a possibilidade de um trabalhador sofrer um dano provocado pelo trabalho. Para qualificar, né, um risco, interessa avaliar conjuntamente a probabilidade de ocorrência do dano e a sua gravidade. Quando você pega, né, a sua questão de trabalho, né, qual seria, né, a sua preocupação, né, com relação à segurança, né, qual que seria a sua verificação, né, seus estudos para que você está ou não qualificado para trabalhar naquele tipo de serviço, né? Como trabalhar, por exemplo, na NR33, que é trabalhar sobre espaço confinado, né? Você tem todos aqueles itens para você trabalhar em espaço confinado, e aí você tem todas essas condições, você está, né, sabendo de todos os riscos que pode ocorrer, você tem todos os equipamentos, caso acontecer alguma coisa, você está preparado para trabalhar. Então são perguntas que você precisa questionar, né, toda vez que for executar o trabalho. E aí, quando você tem todas essas respostas, pergunta todas essas respostas e é tudo sim, né? Qual que é a gravidade se caso acontecer alguma coisa, né? Qual que é, né? Isso também é estudado. Se você tem todos os itens e atendeu todos os itens, a gravidade é pequena. Se caso você não atender um item, né, você pode ter a gravidade alta por conta daquele item, né, que é um item, pode ser você não tem todos os equipamentos, né, ou não tem todo o treinamento, ou não está naquele dia bom para trabalho, né, para aquele dia que você está disposta, né, para o trabalho. Então isso aí é importante verificar também, tá? Então é o risco profissional. Avaliação do risco, né? Você precisa o quê? Consiste no processo de detectar, identificar e quantificar os riscos para a saúde e a segurança dos trabalhadores, decorrente das condições em que o perigo ocorre no local de trabalho. Essa avaliação é quando você faz não só a avaliação comum, né, que você já tem que fazer, né,
Mas a avaliação que está aqui dizendo é aquela avaliação em que você vai avaliar uma situação, né, em que quais são as consequências daquilo, né? Por exemplo, eu vou trabalhar em altura, né? Eu trabalho em altura e consiste em quê? Consiste aí vai depender de cada situação, né? O trabalhador vai subir uma escada, vai subir um andaime, vai ir de cestinha, vai ir de grua, vai escalar uma torre, né? Então vai avaliar, né, a situação, né? Então aí no momento que ele avaliou a situação, certo? O passo a passo da atividade. Aí você vai entender, ele vai trabalhar como? Ele vai colocar, né, o ponto de ancoragem. Que é esse ponto de ancoragem, né? Ponto de ancoragem é o ponto em que um ponto fixo, né, que o trabalhador vai fincar, né, vai fincar o talabarte, né? O talabarte ele vai ser fincado lá como um ponto de apoio. Se caso ele vinha a cair, é aquele ponto de apoio que vai suportar ele através do talabarte, puxando, né, a cinta. Aquela cinta 3 pontos, que é a cinta paraquedista, certo? Professora, esse processo aí é parecido com o que as empresas, que é feito nas empresas, que é a APR, Análise Preliminar de Risco, e a AST, né? Análise de Segurança da Tarefa, que é verificada a atividade, qual o risco que aqueles colaboradores estão correndo, quais as medidas que devem ser tomadas, quais EPIs que eles têm que usar, quais treinamentos que eles devem ter, mais ou menos assim, né, professor? Isso mesmo. A avaliação da tarefa é essa, né? É a avaliação do risco, né? Que consiste em você verificar, né, quais são os procedimentos da atividade, certo? E os EPIs que ele está certificando, se ele está em boas condições de uso, se eles estão, né, adequados com o porte físico do trabalhador. E aí, vai trabalhar em altura, além de tudo, você tem que ter uma permissão para trabalhar em altura, né? E aí, dependendo do trabalho na altura, você tem que saber quais são as consequências desse trabalhador. Ele cair, ele machucar, ele quebrar uma perna, ele quebrar um braço. Então, tudo também é avaliado também, né? Então, certificar, também uma coisa importante, é que às vezes não é visto, né, como algo importante, mas às vezes, igual, por exemplo, o trabalhador em altura, até a bota dele, se a bota dele está fechada, se é bota, se é bota de cardaço ou aquela bota de vaqueta sem cardaço, né? É melhor e mais sugestível ele colocar uma bota sem cardaço. Você tá entendendo? Por quê? Se caso ele vinha a ter algum problema em altura, o cardaço não vai atrapalhar, né, ele a deslizar ali, e também se aquele cardaço sair, a bota cai. Você tá entendendo? Então isso também é importante verificar até o sapato, certo? E trabalho em altura. Então cada tipo de serviço é de uma forma diferente, e isso tem que ser avaliado. Essa experiência é que vai dizer, né, sobre esses riscos aí que vocês vão tendo conhecimento, né? E o que é gerenciar riscos, né? O gerenciamento dos riscos visa a proteção dos recursos humanos, materiais, ambientais e financeiros de uma empresa, quer através da eliminação ou redução dos seus riscos,
quer através do financiamento dos riscos remanescentes, conforme seja economicamente mais viável. Então, eu gerenciar, né, o que é mais importante para a empresa, né? Então, a gestão de segurança, o gerenciamento dos riscos, é eu verificar quais são os riscos mais importantes. O que eu devo fazer, né, para o trabalhador que está começando agora? O que eu devo fazer quando o trabalhador quase teve um incidente? O que eu devo fazer com os EPIs que não estão bons? O que eu devo fazer quando os trabalhadores estão com alguma dúvida sobre alguns procedimentos? O que eu devo fazer quando há, né, índice de acidentes altos na empresa? Quando todo dia aparece um colaborador machucado? O que eu devo fazer? Então, são gerenciamentos, é o que a empresa deve fazer através de questionamentos que é do dia a dia. Questionamentos sobre equipamentos que somem. Equipamentos, a empresa também, na gestão de segurança, a empresa também tem que tomar conta. Não é só a questão humana, não é só a questão da saúde. E os equipamentos que somem todos os dias? Como que a empresa tem que fazer? Quais são os métodos que a empresa deve optar, né, para tirar, né, ou minimizar as perdas dos equipamentos que somem? Colocar câmeras, colocar vigilantes, colocar um controle de entrada e saída, colocar uma pessoa só para usar os equipamentos ou uma pessoa para controlar tudo? O que a empresa vai fazer como gerenciamento? Se a empresa está tendo muito índice de acidente, a empresa tem que fazer o quê? Mais treinamentos? Uma câmera para todo mundo ver o que está acontecendo, para ser mais fácil? Entendeu? Mais EPIs? Mais técnico lá para ficar olhando e observando os trabalhadores? Ou é trocar os colaboradores, tirar os trabalhadores e colocar outros? Integração? Então, são condições que o gerenciamento define, porque aí, nesse momento, a empresa consegue, né, tomar um norte. Se não for, se a empresa, né, tiver tendo problemas com equipamentos e some equipamento todo dia, se colocou câmera, não resolveu, coloca uma pessoa só para tomar conta. Aí tem que resolver, né? E se não resolver, aí é outras providências. Do mesmo jeito, é na segurança. Se um colaborador, todo dia aparece com um colaborador que cortou o dedo, caiu de uma escada, por quê? Quais são as condições, né? Quais são as causas que vêm gerar tudo isso, né? Então, pode ser até que tenha todos os treinamentos, pode ser que tenha toda a gestão, mas às vezes as condições do meio, como desorganização, né, falta de limpeza, já propicia isso, né? Então, se isso for também causa, também é feito o quê? Uma melhoria, né, nessa falta, né, de limpeza, nessa falta de organização, para que possa, né, diminuir esses índices de acidente. Então, esse controle é para fazer isso. É eu verificar as condições ruins e melhorá-las. Sempre melhorá-las, sempre melhorá-las. E a prevenção consiste na ação de evitar ou diminuir os riscos profissionais, né, através de um conjunto de medidas que podem ser tomadas em todas as fases da atividade, desde o início, né, desde o início da produção até o estoque, né, até quando eu tenho, né, desde o início da produção, né, até o início ali, até a manufatura, né, quer dizer, até o final dela, né. Então, a prevenção integrada, né, é isso que eu acabei de falar, desde o início até o fim, né, é o mesmo que prevenção de
por oposição à prevenção de correção. Quer dizer, é o que acontece, né? A prevenção é algo que vem antes, né? É algo que eu percebo antes e corrijo antes que acontece. É diferente do que prevenção de correção, que aí a correção já é o que aconteceu, eu vou o que? Melhorar para não ter mais. Assim, privilegia-se a integração, a montante, para reduzir ou eliminar os riscos na atividade, num crescente número de fatores, né? Que é ritmos de trabalho, monotonia de tarefa, concepção do posto de trabalho, carga física e psicológica do trabalho e fatores de natureza psicossocial. Para a proteção dos trabalhadores, né? O que eu vou fazer? Então, nós temos aí a prevenção técnica, né? A prevenção técnica é tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Que é o que? Gestão de segurança, tecnegamentos, EPIs, EPCs, né? Controle, checklist, né? Então, controle de operação. A prevenção médica, que é a vigilância à saúde, né? Que são os exames, né, admissionais, periódicos, ocasionais, né? Procedimentos individuais de saúde, vacinação, né? Treinamentos também que são importantes na área da saúde, né? PCMSO também. A formação e informação dos trabalhadores, né? Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde, normas de higiene, utilização de equipamentos de vestuário de proteção, medidas de atuação em caso de acidente. Isso já tudo foi falado, né, pessoal? Informar os trabalhadores, instruções descritas, a fixação de cartazes, né, que são importantes, né, instrumentos para a informação dos trabalhadores, né? E formação de sala, né? Também CIPA, né? A CIPA também são importantes planos, né, de gestão, né? Os trabalhadores ou seus representantes têm o direito de conhecer as informações contidas no relatório anual que o empregador tem, né, de elaborar quanto a trabalhadores expostos, medidas de prevenção e proteção adotadas, plano de emergência para os funcionários. Esses planos de emergência são planos que você vai combater, né, a explosão, fogo, né, que são sinistros aí, vocês devem estar vendo com outro professor, né? Avaliação dos riscos, né, dos trabalhadores expostos nos respectivos postos de trabalho, que é a descrição dos postos de trabalho, a frequência e duração de exposição, organização e procedimentos de trabalho, conhecimento dos possíveis danos por parte do trabalhador, implementação de medidas preventivas e seu acompanhamento, redução dos riscos de exposição e implementação das seguintes medidas: reduzir ao mínimo possível o número de trabalhadores expostos. Então, se existe ali uma possibilidade, né, com relação à exposição, eu vou diminuir ao mínimo possível o número de trabalhadores. Se existe amônia, por exemplo, que é um gás tóxico, né? A exposição ao gás tóxico, né? O gás, ele não fica circulando ali, né? Ele fica dentro de uma válvula, né? Dentro de um cano, né, de compressão. Então, o que acontece? Você vai ter o quê? Trabalhadores perto, a gestão de segurança vai colocar os trabalhadores muito perto dessa válvula, ou vai querer tirar eles de longe da válvula, deixar a válvula mais longe possível, para se caso aconteça um vazamento, os trabalhadores vão conseguir sair, vão conseguir se afastar, né? O que vocês acham?
pessoal? Pessoal? Quando eu tenho aí, igual eu expliquei para vocês aí, quando uma empresa que tem, né, amônia, que é um risco de um gás, né, tóxico, certo? A empresa sabe que tem amônia, ela vai usar amônia, ela vai colocar os colaboradores tudo em volta da válvula de amônia, ou vão tentar afastar esses colaboradores o máximo possível. Colocar mais distante, né? Pra quando estiver vazando, dar tempo deles saírem. Isso é o que? A gestão de segurança que vai fazer isso. Entendeu? É colocar, né, os trabalhadores mais longe, né, o possível aí, né, da fonte, né, de dano. Isso é o que? Gestão. Isso é o que? Diminuir, isso é um controle. Isso se faz com que diminua, né, os efeitos colaterais, certo? Como também calor, frio, né? Então, adotar medidas de proteção coletiva. Isso também é uma medida de proteção coletiva, né? Complementadas, né, com medidas de proteção individual, como luvas, máscaras, né? Adotar medidas seguras para a recepção, manipulação e transporte de agentes biológicos, né? Utilizar meios seguros para a escolha, armazenamento e eliminação de resíduos, incluindo recipientes seguros e rotulados e o seu tratamento prévio. Como, por exemplo, gente, também uma medida de proteção também que a gente está vendo aí, né, com relação aos hospitais, é quando você já tem pessoas, né, tem acesso à UTI. A UTI é a unidade de tratamento intensiva, que não são todos os colaboradores que têm acesso. Por quê? Porque ali já é um campo mais arriscado, tanto de propiciação de bactérias, quanto também, né, de pessoas ali já bem comprometidas. Então, você tem aí um controle, né? Quando você tem um controle maior, né, com relação a uma circunstância, né, você tem ali medidas de proteção, né? Você tem ali uma paramentação, você tem ali uma condição mínima, né, de que? Para que você tenha um controle maior, né? Então, do mesmo jeito, é você diminuindo as pessoas que estão entrando, diminuindo as pessoas que vão ter acesso, né? Fazer treinamento para aqueles tipos de pessoas que estão entrando, certo? Ter, né, uma certa regra, né, para aquele lugar, né? Ter as observações sobre aquele lugar, né? Sobre informações específicas daquele lugar, né, onde tem, no caso da UTI, né, dentro da UTI, né, o que se pode ou não se pode fazer, né, quais são as condições para eu estar ali, né, visitando. Não posso entrar, ok, não entra, mas se eu entrar, quais são as observações que eu vou ter que ter, né? Eu não posso pegar no paciente, eu não posso pegar no médico, eu não posso conversar, eu não posso pegar, né, em alguns objetos, então não posso entrar, beleza, então já é uma medida de proteção. Mas se eu entrar, eu tenho que estar paramentado, eu tenho que estar com máscara, eu tenho que estar com os equipamentos de proteção, eu tenho que não posso encostar, né, nos equipamentos, né? Isso também é uma medida de proteção. Do mesmo jeito também é trabalhar sob espaço confinado. Quais são as condições para que eu possa trabalhar em espaço confinado? Tem que ter treinamento, tem que ter supervisão, tem que ter já experiência, né, para trabalhar, tem que saber todos os riscos ali, né, envolvidos, né? E ainda assim, né, você tem que saber também as consequências do risco, né? Então, tem que estar com os EPIs todos ali para você
para você, inclusive já prevenindo, né, contra os riscos que pode acontecer, né? Sinalizar também adequadamente os locais, né, de perigo, que pode ser biológico, né, físico, químico, né, radioativos, né, proibição de fumar, né, também estabelecer planos de emergência para fazer face à libertação acidental dos agentes biológicos, né, com relação a medidas, né, preventivas à exposição, né. O que é uma análise de risco, né? A análise de risco é um estudo técnico que visa identificar e analisar os possíveis riscos presentes no ambiente de trabalho, considerando o meio ambiente e presença de terceiros, né? Qual que é a importância de analisar? Pessoal, qual que é a importância de analisar os riscos? Na opinião de vocês? É que através da análise dos riscos vai poder eliminar, né, ou caçar uma forma de melhorar os riscos. Melhorar os riscos? Melhorar não, né? Tirar, né? No caso, você vai o quê? Você vai gerenciar, né, a importância, né, dos riscos, avaliar os riscos, né, certo? E minimizar os acidentes, se caso venha acontecer, minimizar tanto o acidente quanto a doença ocupacional, né? Então, a importância de analisar os riscos é a gestão, né, a gestão e a análise dos riscos é um fator primordial para o sucesso da gestão da saúde e segurança do trabalho de uma empresa, pois é a partir dela que a instituição sabe identificar, né, onde deve se concentrar maior esforço e realizar as medidas preventivas necessárias para prevenir os acidentes. Até onde eu consigo entender, né, quais são os riscos, né, e onde eu devo melhorar. E quem pode realizar uma análise de risco? Na opinião de vocês? Quem que pode realizar uma análise de risco? Acredito que todos que envolvem aí na segurança do trabalho. Alguém quer falar? Saiu aí, não, professor? Não existe regulamento específico, né, que quem deve realizar essa análise de gestão, né? Porém, é importante lembrar que para a realização da análise, o profissional deve ter conhecimento suficiente de segurança do trabalho, mas sobretudo sobre o ambiente, né, na qual ele situa, né? Então, ele precisa ter conhecimento. Não é necessário que o técnico faça avaliação, mas que o trabalhador que esteja fazendo tenha, né, conhecimento sobre o ambiente de trabalho inserido, né? Quais são os benefícios de eu avaliar os riscos? Na opinião de vocês? Quais são os benefícios, pessoal? Ela tá falando em diminuição de custo, né?
Diminuição de custo, Ah, igual tá falando aí, né? redução dos acidentes, que mais? Diminuição de custo, que é claro, o acidente também proporciona perda, né? Que mais? Mais segurança, né? Um ambiente mais saudável, né? E seguro, né? Então, a redução dos acidentes significa também redução de custos para empresas e ainda assim proporciona segurança para os trabalhadores, fazendo um ambiente corporativo mais seguro e saudável, né? Então, como também, além disso, a análise de riscos, né, ajuda a elaboração dos programas de documentos de segurança, como PCMSO, PPRA, EPI, PCA, né, Programa de Controle Auditivo, né? Então, quanto à gestão, né, de riscos, deve ser abordadas, né? Quanto à gestão de riscos, devem ser abordadas, né? A gestão de riscos é um trabalho, né, que deve ser abordado sempre quando, né, é iniciado um novo negócio, uma nova compra de um negócio, né? Há mudanças nas práticas de trabalho, procedimento ou ambiente de trabalho, na compra de um equipamento novo ou usado, né, dentro da empresa, ou a utilização de novas substâncias. Há um planejamento para melhorar a produtividade, né, ou reduzir custos. Então, quando você tem uma gestão, você precisa mudar ela, é quando você tem um rumo diferente na empresa, né? A empresa precisa sempre renovar, né? E quando novas informações sobre os riscos, né, no local de trabalho se torna disponível, né? Deve-se responder a incidentes no local de trabalho, né, mesmo que não tenha causado nenhum dano. Deve-se responder às preocupações levantadas pelos trabalhadores, representantes de saúde, segurança ou outros envolvidos no ambiente de trabalho, né? E o que envolve a gestão, né, na opinião de vocês? O que envolve a gestão de riscos, na opinião de vocês? Hein? O que envolve a gestão de risco? Bons métodos, não? Né? Uma gestão de risco efetiva começa com o comprometimento, né, com a saúde e segurança do trabalho por aqueles né, que estavam envolvidos nela, né? Seja a alta hierarquia, diretores e gestores, como também colaboradores, né? Quem envolve com a gestão é toda a empresa, né? A empresa como um todo, ela precisa ter condições e meios, né, de expertise, né? O que é expertise, né? É ter condições técnicas para você melhorar em todos os âmbitos da empresa, né? Tanto na empresa, na área administrativa, tanto na área de gestão, tanto na área de produção, né? É você equilibrar, né, essa questão da empresa, né, com os lucros que a empresa precisa de ter, né? Ela precisa de manter, ela precisa de pagar os funcionários, ela precisa de pagar os seus fornecedores. Então, a empresa precisa ter o quê? Um controle. Ela precisa ter uma gestão, ela precisa ter um controle, né? Então, essa gestão de risco, toda empresa tem que ser envolvida para que possa dar certo. Então, assim, e toda empresa precisa demonstrar interesse envolvido com a segurança do trabalho, investir tempo e dinheiro em questões de segurança, garantir responsabilidade, né, da saúde, que estejam claras para todos, né? Então, como é realizada a gestão, né? Para realizar a gestão de riscos, podemos iniciar pelo ciclo PDCA, que é um ciclo muito importante na área de administração. Esse ciclo é aplicado principalmente nas normas de sistema de gestão e podem ser utilizados a qualquer organização, de forma a garantir o sucesso
sucesso nos negócios, independente da área ou do departamento, né? Que é o ciclo, né? De agir, planejar, executar, verificar. Então eu vou agir, né, primeiro, corretamente, ou para melhorar. Então eu tenho aqui, se existe um problema na empresa, né, com relação a acidentes, né? Tá tendo muito acidente, um acidente por semana, por exemplo. Para mim, né, pela empresa que tem 100 funcionários, um acidente por semana é muita coisa. Então eu coloco para mim uma meta de diminuir os acidentes, certo? Porque se eu tiver, por exemplo, pela minha experiência que eu tenho, uma empresa de 100 funcionários, um acidente por ano é razoável. Mas um acidente por semana não é razoável. É um índice muito alto. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e agir. Qual seria esse agir, né? Eu vou lá ter os métodos de agir. Que é o quê? Vou planejar. Certo? Então eu vou colocar metas, objetivos, métodos, procedimentos e padrões. Então eu vou colocar o quê? Mais treinamentos, mais EPIs, né? E vou colocar, né, para diminuir os acidentes, os métodos, né? Eu vou colocar todo o treinamento durante segunda-feira. Toda segunda-feira da 1 às 2 da tarde, né? Os procedimentos seria o treinamento, né, sobre EPIs, EPCs, treinamento sobre, né, os procedimentos nas máquinas, né? E tratamentos, né? E os padrões vai ser de excelência, vai ser tratamento, né, de excelência. E não vamos, né, nenhum dia nessa semana, na segunda-feira, vai ser cortado, vai ser só para o treinamento. Aí eu vou executar, depois que eu planejei, eu vou executar. As tarefas devem ser das tarefas, né, planejadas. Depois que eu executei, eu vou verificar, né? Depois de um ano, eu vou verificar se os resultados foram de acordo que eu coloquei como os objetivos. Cheguei no meu objetivo? Não, aí cheguei aqui no cheque, no final do ano, eu constatei que eu diminui os acidentes, mas eu não diminuí 100%. Eu deixei de ter um por semana para eu ter 2 no ano. Então eu saí de 1 por semana, né, para 2 no ano. Então quer dizer, eu quero chegar a 1 por ano. Então é isso que nós temos que entender. É eu colocar meu objetivo, né, a diminuir 1 por ano a 0 por ano. Entendeu? Então é claro que isso aí, né, às vezes até se eu chegar a ter um acidente é muito acidente, né? Então é desejável não ter nenhum, né? Mas você ter um acidente no ano para 100 funcionários já é uma coisa bem considerável, mas você já considera de sair de 1 por semana para 1 por ano. Então isso é um controle. Então isso aí eu vou pegar, né, gerenciar isso para chegar a 1 por ano, né? Até eu eliminar esse 1, né? Então eu pego ele, no ano teve 2 acidentes. Então quer dizer, o que está acontecendo? Será que o problema foi nos trabalhadores, ou foi na gestão, ou foi no treinamento que não deu certo, ou foi os trabalhadores que não entenderam, ou foi as máquinas que estão dando problema? Então, as máquinas que estão dando problema, os equipamentos que não estão dando certo, os treinamentos que não foram eficazes, no dia não deu certo e aí queimou o equipamento e aí o colaborador tomou choque. Então a máquina, a eletricidade, os riscos que desenvolveram outros riscos. Então nós temos que entender que chegando no cheque, verificação, né, dos procedimentos, vão surgir novas situações e eu vou checar para agir novamente. Então eu vou agir depois, planejar novamente, executar novamente e verificar novamente. Então esse é um ciclo que nunca vai ter fim, mas é um ciclo que eu preciso até chegar no meu objetivo.
Qual que é o objetivo? É não ter nenhum acidente. Mas eu tenho que sair de uma situação. Vocês lembram, gente, na outras aulas, que eu passei para vocês, né, sobre uma cultura de gestão da empresa. Né? A empresa sai de uma patológica e vai para uma construtiva, né, seguindo uns passos, né? Então ela não sai de uma empresa, né? Aqui, ó, vou passar para vocês aqui. Vocês lembram disso aqui? Vou passar aqui para vocês, vamos ver se vocês lembram disso, ó. Vamos ver se eu acho. Diagnóstico e cultura, né? Aqui. Quando a empresa tem muitos acidentes, né? Aqui, ó. Quando ela tem muitos acidentes e tudo, ela tá aqui na patológica para reativa, né? Então ela não sai de patológica para construtiva assim, não. Ela passa por um processo, né? Então, quando ela tem muitos acidentes, ela não tem, né, gestão de segurança, ela não tem estudos, né? Ela vai sair para uma reativa. Depois, uma reativa, ela vai para uma burocrática, na qual ela começa, né, a trabalhar com documentos de segurança. E a proativa, ela já está aqui, né, no sentido de já melhorando a situação. Então, você sai de um alto índice de acidente para um baixo risco de acidente, mas não tira essa curva, não. Se ela sai, né, de 20 acidentes no ano para 3, 4, 5 acidentes no ano, entendeu? Então, ele não vai sair de 20 para 0, ele vai sair de 20 e vai para 4, 5 acidentes. Entenderam como que funciona o processo? Aí eles vão, igual vocês, né? Vocês estão estudando aqui, né? Vocês vão terminar o estudo de vocês. Mas quando vocês forem para a prática, aí vocês vão ainda ter mais um processo de aprendizado, né? Então, vocês não vão chegar, né, a ser um profissional, né, master, de um dia para o outro. Vocês vão ter um processo, né, que é igual a empresa também consegue fazer. Então, ela sai de uma patológica, ela trabalha, vai para uma reativa, depois ela vai para uma burocrática, depois ela vai para uma reativa, até chegar nos 100 limite de acidente, quer dizer, ela vai chegar a ser a construtiva com o processo de gestão já o quê? Com esse processo aqui de gestão o quê? Unificado, certo? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Da minha parte, Não? Então, para terminar, quase terminando, né? Como realizar, né? Como realizar a gestão de risco, né? Identificar os riscos, que seria, né? Identificar, né, o ambiente de trabalho, analisar as atividades, as situações que podem potencialmente causar dano ao colaborador. Riscos geralmente aparecem nos seguintes aspectos de trabalho e de interação com ambiente físico do trabalho, equipamentos, materiais, substâncias utilizadas, né? Atividades do trabalho, como são realizadas, né? Identificar esses tipos de riscos é de extrema importância. Primeiramente, conhecer o ambiente de trabalho e todos os agentes envolvidos, certo? Então, é importante conversar com os trabalhadores,
e as pessoas que têm relação com esse ambiente. Afinal, eles trabalham diretamente com os riscos e podem identificar mais facilmente. Além disso, fiquem atentos às questões relacionadas à saúde dos trabalhadores. E podem existir alguém com uma condição de saúde já específica, que possa estar mais vulnerável em algum risco. Então, se a pessoa já tem problema já tem algum tipo de problema, né? Visão, olfato, né? Problema de coração, né? A pessoa não pode. Quando a gente já tem algum tipo de risco, de saúde, problema de saúde, tem que ser já avisado a empresa, para que a empresa já tome as providências, né? Se ele tem já problema de alergia, ela não pode estar mexendo com algum tipo de pano, né? Então não tem como ela trabalhar numa empresa como, por exemplo, de tecelagem, que faz um tipo de tecido, mexe muito com o manuseio de tecido, né? Porque o tecido tem poeira, tem pó, tem algodão, né? Que a pessoa pode gerar um processo alérgico ali. De fato, acontece, tá? Do mesmo jeito, a poeira. Se a pessoa tem uma alergia à poeira, então já é um conceito predominante dele não conseguir trabalhar naquela área, né? Como a gente já viu um trabalhador agora recentemente, a empresa contrata, né? Mas ele não disse que tinha alergia, mas ele tem alergia à poeira grave, né? Então ele teve que ser afastado e a empresa teve que desligar ele. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui. Acho que eu voltei aqui. Eu vou ter que parar por aqui a aula para na gestão aqui de risco para a próxima aula, pessoal. Porque já tem já tem muito tempo, né, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta sobre a questão de gestão?